Olha só para essa imagem. Um veleiro, no meio do mar, com o vento batendo de frente, ali na diagonal. Pela lógica, ele deveria ir para trás, certo? Ou pelo menos ficar parado. Mas não. Ele está avançando firme e forte. Parece até mágica, parece que desafia as leis da física, mas na verdade é uma aula de como usar a física a seu favor. É uma dança perfeita entre o ar, a água e, claro, a inteligência humana. Então, vamos direto ao ponto. Como assim? Como é que se pega uma força que claramente deveria te empurrar para trás e transforma ela num motor que te leva para frente? Essa é a grande questão que a gente vai desvendar agora. A primeira coisa que vem na cabeça é que a vela é tipo um paraquedas, né? O vento bate ali e empurra o barco. Só que a realidade é muito mais genial e surpreendente. A força principal que move um veleiro contra o vento não é de empurrão, é de sucção. Isso mesmo, o vento na verdade puxa o barco para frente. Mas essa mágica não apareceu do nada. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo e ver como a própria vela evoluiu. Ela deixou de ser um jogo de sorte e virou ciência. Durante séculos, a regra era clara. Velas quadradas. Elas eram ótimas, desde que o vento estivesse a favor. Agora, se o vento soprasse contra, aí era ter paciência, esperar ou remar. A grande virada de chave foi a invenção da vela latina, essa vela triangular. A sacada dela não era capturar o vento, mas sim interagir com ele. E essa mudança de mentalidade, gente, foi tudo. Em vez de ser só um passageiro passivo, refém do vento, a humanidade aprendeu a usar a força do vento de forma ativa. Foi essa tecnologia que abriu os oceanos para o mundo e permitiu que exploradores como Fernão de Magalhães dessem a volta ao globo. Beleza, agora vamos entrar na primeira parte do segredo. Vamos para a física que acontece no ar e que explica como o vento consegue puxar em vez de empurrar. E essa é a analogia que muda tudo. Quando um veleiro está navegando contra o vento, a vela dele, com aquela curvatura, se comporta exatamente como a asa de um avião. Ela gera uma força de sustentação. Só que nesse caso, a sustentação não é para cima, é para frente. E o responsável por essa mágica toda tem nome, é o princípio de Bernoulli. Explicando de um jeito simples, ele diz o seguinte: quanto mais rápido o ar se move, menor é a pressão que ele faz. E a curvatura da vela é projetada justamente para brincar com isso. Imagina só o vento chegando na vela. Parte do ar passa por dentro, um caminho mais curto, mais reto. A outra parte tem que contornar a curva por fora, um caminho mais longo. Para todo mundo chegar junto do outro lado, o ar que foi por fora precisa acelerar. E é aí que a mágica acontece. Esse ar mais rápido faz menos pressão, criando uma espécie de vácuo que literalmente suga o barco para frente. É genial. Mas calma aí, a física do ar sozinha não resolve tudo. Afinal, essa força de sucção puxa o barco para frente sim, mas também puxa para o lado. Então, a segunda metade do quebra-cabeça está escondida debaixo d'água. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. Se a vela está puxando o barco de lado, o que impede ele de sair, derrapando na água, sem ir para frente? A resposta está na diferença brutal de densidade entre o ar e a água. E a chave está toda nesse número, 800 vezes. A água oferece uma resistência gigantesca ao movimento lateral. É como tentar correr com água pela cintura, sabe? É muito difícil. E o barco usa essa resistência a seu favor como uma peça fundamental. E essa analogia da semente de melancia é perfeita. Quem nunca fez isso? A gente aperta uma semente escorregadia com os dedos e a pressão dos lados não tem para onde ir, a não ser para frente. E a semente, dispara. O barco faz a mesmíssima coisa, usando uma estrutura chamada quilha. Então, o que a gente tem aqui é um balanço perfeito. Lá em cima, a vela no ar gera aquela força que puxa para frente e para o lado. E aqui embaixo, a quilha, que é essa lâmina gigante debaixo do barco, age como os dedos na semente. Ela cria uma resistência enorme ao movimento lateral. Com o movimento para o lado bloqueado, toda aquela energia da vela só tem um caminho livre, para frente. Ok, a física a gente já entendeu, mas e na prática? Como um navegador faz para chegar num lugar que fica exatamente na direção de onde o vento está vindo? Claro que tem um limite. Nenhum barco consegue velejar apontado direto para a cara do vento. Existe o que se chama de zona morta, um ângulo de mais ou menos 45 graus para cada lado do vento. Se o barco entra ali, a vela perde a curvatura, o fluxo de ar se quebra e a sucção desaparece. Acabou a mágica. E para superar isso, entra a habilidade do navegador, com uma técnica chamada bordos. É basicamente um zigue-zague super inteligente. Navega-se o mais perto possível da zona morta numa direção, avançando na diagonal, depois vira-se o barco rapidamente e se repete o processo na outra direção. É uma dança de paciência e muita precisão.
E o mais fascinante disso tudo é que essa ciência, que é super antiga, está voltando com tudo hoje em dia. E ela pode ser a resposta para um dos nossos maiores desafios atuais. Com a necessidade urgente de diminuir as emissões de carbono dos navios cargueiros, os engenheiros estão olhando de novo para esses princípios. Só que agora, em vez de velas de tecido, eles estão desenvolvendo asas gigantes e rígidas de fibra de carbono e até rotores que geram propulsão. A mesma física que ajudou a descobrir continentes pode ser a chave para um comércio global mais limpo. No final das contas, o que a gente aprende com o veleiro vai muito além da física. É uma metáfora poderosa sobre como a gente encara os desafios. Velejar contra o vento é a prova de que a solução nem sempre é lutar contra um obstáculo com força bruta. Às vezes, a verdadeira vitória está em entender as regras do jogo e usar a força contrária a seu favor, convertendo o que era resistência em impulso. Então, da próxima vez que um veleiro for visto lá no horizonte, lembre-se disso. O que parece um simples passeio, na verdade, é um balé de forças complexas acontecendo. É uma demonstração incrível de que aquilo que parece uma barreira impossível de superar pode ser, na verdade, só uma fonte de energia, esperando o ângulo e a abordagem certa para nos levar ainda mais longe.